Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez nessa casa bendita, mais uma vez junto de Jesus, nosso Divino Mestre, nosso querido amigo que nos dá essa oportunidade bendita. Mais uma vez, um Evangelho para trazer luz ao nosso entendimento, para que nós possamos viver um pouco melhor ou entender melhor todas as vicissitudes que passamos no nosso dia a dia. Porque nós sabemos que é muito difícil essa transformação, essa renovação do nosso espírito que pede a doutrina bendita. É muito importante que nós façamos essa reflexão, essa mudança todos os dias, porque a natureza não dá saltos. E nós vamos fazer essas mudanças através das pequenas coisas do nosso dia a dia. Nós, quando olhamos para trás, vemos que mudamos alguma coisa, mas ainda sempre há muita coisa a ser mudado, porque senão nós não estaríamos mais aqui. Então, nesse instante, nós reforçamos nesse Evangelho o entendimento da lição para que nós avancemos 1 milímetro na nossa encarnação. E hoje a lição que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico, se chama Quem és? E essa pergunta vem e nos dá a dimensão de que muitas vezes nós não sabemos quem somos. Nós temos uma ideia de quem somos, mas só nas horas mais difíceis de nossa vida é que nós vamos entender um pouco mais quem somos nós, o que estamos fazendo aqui e quais as nossas dificuldades com os nossos apelos da espiritualidade para que a gente faça essa transformação, essa renovação, essa reforma íntima. Então essa lição ela vem dizer muito disso. Quem és? E está no Evangelho de Tiago, no capítulo 4, versículo 12, e diz assim: há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? E Emmanuel vem nos explicar essa passagem do Evangelho. Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode levar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Olha, Emmanuel ele vem dizer que, às vezes, o julgamento que nós fazemos das atitudes de um nosso irmão, muitas vezes, pode gerar desastres maiores do que a atitude daquele irmão. Quando nós fazemos isso, é na maledicência, quando nós ouvimos um conto e aumentamos um ponto.
E a gente sabe que quando chegar lá na frente, esse ponto são vários pontos que vão ser aumentados. E muitas vezes realmente geram desastres. Desastres, às vezes, que são sem volta, sem conserto. E Emmanuel vem nos esclarecer sobre isso. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos da composição humana que lhe integram a máquina de serviço. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muitos sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas e enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Realmente, se nós vamos ver, pensa num juiz, um juiz sério, um juiz que sabe das suas responsabilidades, sabe dos seus encargos e ainda mais tem a noção dos seus encargos espirituais. Com que cuidado, com que leveza, com que profissionalismo, com que amor ele deve julgar as pessoas que ele não conhece, que só tem aquele delito na sua frente. Porque se ele, por acaso, for um mau condutor desse delito, ele responderá por isso também. Veja que quando nós fazemos uma maledicência, quando nós fazemos uma fofoca, nós respondemos por aquilo que vai gerar, o fruto que vai gerar essa maledicência, essa fofoca. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Quem lê O Pequeno Príncipe sabe quando ele diz assim: somos responsáveis por tudo que cativamos. E Emmanuel continua: na estrada comum, no entanto, nós, homens comuns, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. É aquilo que eu disse sobre a fofoca, sobre contar um conto e aumentar um ponto, quando nós não aumentamos 2, 3 pontos. Damos a nossa opinião sobre aquele caso, damos a nosso ponto de vista, de acordo com a simpatia ou antipatia que nós temos por aquela pessoa. Nós nos comprometemos diariamente sobre isso. Cremos seja útil a cada discípulo quando, assediado pelas considerações insensatas, lembrar do
lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto do meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? É o que normalmente nós fazemos. Nós julgamos as pessoas. Nós dizemos coisas que nós não sabemos, não ouvi dizer. Às vezes não ouviu dizer coisa nenhuma. Às vezes simplesmente é sua opinião. É sua simpatia ou antipatia para com aquele ser. E nós julgamos. Mas nós não nos perguntamos: quem somos nós? Qual o direito? Qual a condição que nós temos de julgar alguém? Fica a reflexão. Essa é uma lição de reflexão para que nós possamos colocar em prática mais esse ensinamento de Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele derrame sobre nós as suas bênçãos de amor e paz, que Ele nos dê discernimento para toda palavra que nós dissermos, porque Ele está conosco, mas é necessário que nós estejamos com Ele. Que Ele nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.